Boa noite, amigos. Aqui vos fala o Matheus Chibus do canal Sica. Estamos todos sabendo aqui dessa vitória da Giorgia Meloni, né? Mas antes de mais nada, eu queria pedir a todos vocês que se inscrevam no canal, deem um like, comentem um vídeo, compartilhem nas redes sociais, rezem por mim. Eu preciso de orações porque amanhã eu vou fazer um exame, né? Semana que vem tem consulta, inclusive se você puder nos ajudar ou pelo Pix, ou pelo Apoio, ou pelo Valeu, eu agradeceria bastante, né? Eu agradeceria bastante. E queria pedir a todos vocês que principalmente rezassem por mim, né? Isso é muito importante. Isso é o mais importante de todos. Pois bem, acabou de haver na Itália, né, uma vitória um tanto curiosa, né, de uma tal de Giorgia Meloni, que eu não conhecia, que é uma política italiana, que é interessante porque é o seguinte: ela é talvez a política mais conservadora que já tenha ganho em algum país, certo? Na Europa, há muito tempo. Vejam que ela já tem uma pauta contra aborto, contra a eutanásia, contra esses temas mais polêmicos, né? Chega a um conservadorismo social, tá? Ela é até certo ponto anti-europeia, é contra a União Europeia, né? Contra muita coisa, né? Mas, no caso, é uma figura muito polêmica. Por quê? Porque na juventude, né, ela esteve ligada, ela foi acusada de estar ligada a grupos neofascistas. Né? Aqui na juventude você encontra algo embaraçoso de qualquer um político. Então disso aí não se segue que seja um governo fascista ou neofascista. Né? E qual é o político do qual você não tem nada ruim no passado, né? Ou mesmo no presente? O Lula, por exemplo, disse na juventude dele, né, em uma entrevista na Playboy, que admirava muito Hitler. Né? Falou isso. Mas, no caso, acho que isso é muito pior do que qualquer coisa que essa Meloni tenha feito. Mas, em primeiro lugar, é interessante o seguinte, que a Itália é um país onde as eleições são tradicionalmente ligadas, né, a pilares e a lealdades regionais. Por exemplo, a região da Emília-Romanha e a região da Toscana são tradicionalmente ligadas ao Partido Comunista, né? E a partidos que são tributários ao Partido Comunista. Outras regiões são ligadas a partidos que são herdeiros da democracia cristã. E outras regiões também são ligadas a movimentos separatistas de direita, movimentos separatistas de esquerda, movimentos neofascistas. Que, agora, o curioso é o seguinte, é que essa Giorgia Meloni, ela venceu em quase todas as regiões da Itália. Inclusive em regiões onde, que são historicamente ligadas ao Partido Comunista e a herdeiros do Partido Comunista, como é o caso da Toscana, da Emília-Romanha e do Vale do Pó, né? Qual o porquê disso? Em primeiro lugar, porque a Itália teve lockdowns muito rigorosos, que a população não aceitou muito bem, porque a população europeia tem uma visão muito negativa a violações das liberdades civis. Vejam que mesmo em países como a Alemanha, né, houve protestos em massa contra o lockdown.
Na Itália também teve. Em muitos países também teve. Já o brasileiro é um povo que é obcecado pela questão da saúde. Tanto que, qual foi a bala de prata, a única bala de prata que realmente pegou no Bolsonaro? Exatamente essa questão de coronavírus. E essa questão de lockdown. Ou seja, agora, o que ganhou não foi só um partido, foi uma colisão. Nessa colisão, teve gente de muitas coisas. A maioria é gente que tem uma abordagem próxima da democracia cristã, que é algo tradicionalmente forte na Itália. Porque a política italiana é uma política extremamente pendular. E de vez em quando você tem um retorno de grupos que se achavam estarem proscritos. Para sempre. Ou seja, na verdade o que você teve foi um sentimento de revolta coletivo das pessoas em relação a uma percepção de que havia uma União Europeia e um Partido Socialista que a cada dia estavam tolhendo mais a identidade e os valores italianos. E por que negar isso? Também a religião católica, que é um pilar da sociedade italiana. E essa Giorgia Meloni é curioso o seguinte, é que ela se identifica em grande parte com essa tradição literária, os discursos dela em grande parte são influenciados por essa tradição literária católica do movimento de Oxford, né? Que é uma coisa que o movimento, essa tradição literária do movimento de Oxford teve uma influência desproporcional sobre a Itália. Por exemplo, o Chesterton e o Newman são dois autores que são citados e que são comentados por praticamente todos os intelectuais italianos, seja os da direita ou seja os da esquerda. Por exemplo, até o Antônio Gramsci comentou extensamente sobre isso aí. Então, isso que está acontecendo é um movimento fascista? Não, não é um movimento fascista. O que está acontecendo é o atavismo de um movimento conservador, de matriz, né, mais cultural talvez que religiosa, cristã católica. Né? Pode ter no meio fascismo, como você tem fascismo também na Ucrânia. Na Ucrânia tem um bocado. Né? Na Ucrânia tem um bocado. Infelizmente, o fascismo voltou a ser um pilar da sociedade europeia. Isso é ruim e é péssimo. Mas eu acho que era algo mais do que previsto que ia ter, infelizmente, um atavismo disso aí no século XXI, no início do século XXI. É algo que muita gente já tinha previsto. Agora, que esse grupo vencedor é um grupo fascista, não é. O que você tem aí é só o seguinte, tanto que até o Berlusconi está no meio, né? O Berlusconi é um fascista? Não, o Berlusconi é um conservador liberal. E vejam que essa vitória, em grande parte, também tem um viés econômico liberal. Como é que pode haver fascismo liberal? Não existe isso. Porque eles também se incomodam com... Isso também é revolta a um estamento burocrático hipertrofiado, né? Que a Itália é um país que, assim como o Brasil, tem uma hipertrofia do estamento burocrático. O estamento burocrático na Itália também é um estamento burocrático oligárquico, como é o caso do Brasil, né?
Aliás, o estamento burocrático do mundo inteiro tem uma ideologia comum, certo? Isso vocês podem notar. Não tem nem para onde correr. No mundo inteiro, todo estamento burocrático, a ideologia é a mesma, só muda o poder que o estamento burocrático tem em alguma região. Certo? Mas a ideologia burocrática no mundo inteiro é a mesma. Isso desde que o Max Weber fez seus estudos a respeito. E o que você vê aí é uma revolta ao estamento burocrático, contra o estamento burocrático. E é uma revolta mais externa do que interna, como foi o Bolsonaro, como é o bolsonarismo. Porque o Bolsonaro, por exemplo, é originário do estamento burocrático. O Bolsonaro é originário da burocracia brasileira. Aliás, os presidentes da República são todos eles membros do estamento burocrático. Porque aqui quase todos os presidentes da República recente se aposentaram muito jovens sem quase nunca ter trabalhado. Agora, é claro que o petismo é a ideologia do estamento burocrático hoje em dia. Agora, é notório que até mesmo o sul da Itália, que tradicionalmente é leal ao estamento burocrático, voltou pela Giorgia Meloni. Né? É leal ao estamento burocrático, como o Nordeste é leal ao estamento burocrático no Brasil também. No caso, ela só a esquerda comunista só ganhou quase em Florença. Que Florença já é, eu acho que há 500 anos, a capital de tudo que é revolucionário na Itália. Né? Existe um precedente centenário, multicentenário aí. Né? Então, o que vai acontecer, eu não sei. Não sei. Não sei não. O que vai acontecer, eu não faço a mínima ideia. Certo? Vai ter coisa boa? Não sei. Não sei. Não faço a menor ideia. Não sei realmente o que vai acontecer. E o que vai acontecer no Brasil também não sei, não faço a menor ideia. Então é fundamentalmente isso. Um forte abraço a todos e até logo.